Olá, pessoal, bom dia. A gente vai começar mais um Target Talks. Eu estou esperando as nossas convidadas entrarem. Hoje a gente tem uma dupla. A gente vai tentar fazer hoje em dupla. A Luciana já está aí e a gente está esperando aqui. Vamos lá. Olá, Ana, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Aline. Tudo jóia? Tudo bem? E você? Tudo bom também. Acho que a Lu também já está aí. Tá, sim. A gente vai hoje, eu estava falando, a gente vai tentar fazer uma live dupla aí, é possível, né? Então, Lu, você sinta-se à vontade, quando você quiser entrar, é só você pedir para participar ao vivo. A Cris sai um pouquinho, você entra, ou a gente faz como a gente combinou, a gente fala um pouco, depois a gente troca um pouquinho, porque é importante ter a visão das duas, já que as duas estão juntas aí nessa rotina aí de câmera privada também, tá bom? Muito Para bom, Aline. começar esse nosso Target Talks, eu agradeço muito a disponibilidade de vocês. Como a gente sempre tem falado, eu acho que juntas a gente consegue muito mais, né? A gente tem lá o Todos pela Mediação e a gente acredita nisso. E prova disso é que a gente está aqui hoje para trazer um pouco de experiência, trazer um pouco da rotina das câmeras privadas e de tudo que vocês também têm feito aí no dia a dia. A gente vai compartilhar para que a gente possa agregar um pouco. Eu acredito que vai ser uma live que tenha muitas participações, né? Então, a gente, inclusive, uma aqui que aparece meu nome, mas é minha filhinha, falou do Mamãe Boa Sorte. Ela está assistindo e ela tem que ficar hoje, eles estão home office, acho que é isso, né? E aí eu não estou fugindo mais, né? Deixa eles participarem, senão eles não ficam quietinhos, que ficam ansiosos. Cris, para começar, eu vou deixar que você se apresente. Você por você. Conta aí para as pessoas que estão nos assistindo quem é a Ana Cristina Freire. Perfeito, Aline. Muito obrigada. Agradeço a você pessoalmente, a Target Diálogos, por essa parceria. Acho que o momento é de colaboração mesmo. A gente já teve outras perguntas aí Sim. durante o envio do convite da live, né? A Target e a Mediato não são concorrentes? Não. A Target e a Mediato são parceiras, né? Enquanto Sim, todas as 74 câmaras privadas vinculadas ao Tribunal de Justiça de São Paulo, onde a gente tenta desenvolver um trabalho sério, sim, em parceria com todas as câmaras, colaborando quando é possível, né? A gente acha que tem mercado para todo mundo. sim, Hoje eu estou à frente da Mediato junto com a Luciana Loureiro há 2 anos como Mediato, Câmara Privada, desde 2016 que a gente vive nesse meio aí de mediação. Hoje muito nos honra ter a chancela do tribunal, né, onde a gente se sim. vincula como Câmara Privada homologada. A gente tem um apoio assim incrível do próprio Dr. Ricardo Pereira, que é coordenador de todos os Sejuscs de São Paulo, junto com o Dr. Feira Alves e muito particularmente com a Maria Cristina Fraguas, que é a diretora do NUPEMEC, que muito nos ajuda e pega na nossa mão ensinando o dia a dia, que é algo muito novo, né? Sim, A lei de mediação agora de 2016 trouxe essa regulamentação onde a gente pode trabalhar e pode funcionar como auxiliar da justiça, que nos deixa alguns encargos, também isso é algo que a gente vai falar durante a live, que a nossa vida também não é fácil, sim, né, Aline? A gente se sim, submete a uma alíquota de quase 20% de todo o nosso faturamento, por sim, termos o KNAI de auxiliar da justiça, mas isso a gente acredita que é o melhor caminho, que é o caminho da gente estar perto do tribunal, estar levando, de fato, essa segurança jurídica para todas as empresas que trabalham com a mediação, que são muitas, né? A sim, própria resolução 125 que traz a forma de trabalho, a capacitação do mediador, e hoje eu e a Luciana, a gente vive 100% da mediação. Isso é algo que é muito bacana a gente contar, a gente se orgulha muito disso. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, a dar aula na ESA, a doutora Cristina Zucchi, que é a desembargadora que também traz aí uma chancela gigante para a gente da mediação, ela dizia, quem aqui dessa turma é um louco de viver só da viver. mediação? E eu era uma das poucas que acreditava que a gente conseguiria. E eu digo para vocês que é muito gratificante a gente ver o perfil das empresas mudando, a gente vê que a Mediato hoje ocupa um papel importante, a gente tem
uma quantidade de processos gigante, que a Luciana vai falar sobre isso daqui a pouco, que passa pelo nosso dia a dia, e que a gente enxerga que o tribunal tem muito a colaborar. Sim. Hoje a minha participação aqui na live é trazer para vocês um pouco dessa partilha do tribunal conosco, né? Sim. Hoje a gente fez um trabalho muito bacana, que é a divulgação da Câmara do porta a porta em todas as varas do Tribunal de Justiça. E isso nos trouxe quanto o que a gente... Oi. O Tanto vídeo nosso... pausou um pouquinho. Tanto o trabalho que a gente desempenha junto às empresas, quanto a própria movimentação mesmo que a gente tem dentro do Tribunal de São Paulo e dos tribunais do Brasil, que a gente faz com que o movimento venha até nós. Então, não só nesse momento do coronavírus, que como a gente conversou ontem, né, Aline? Nós todas as câmaras foram notificadas e se tornaram disponíveis junto ao Tribunal de Justiça que a gente pudesse atender essa demanda no meio do coronavírus. E Sim. Ontem já começamos a receber essa demanda do tribunal, assim, isso deixa a gente muito feliz com isso. Sim. E eu queria dizer para vocês que não é só no momento do coronavírus. Já tem mais de 1 ano e meio que a gente recebe processo do tribunal. Não é um volume gigantesco, concordo com vocês. Acho que é algo que a gente traz no nosso dia a dia. Acho que o trabalho em si, esse trabalho de formiguinha, de dar o resultado, de dizer como é que a gente se comporta. A Câmara tem esse secretariado que a gente precisa dar esse retorno para o tribunal. Por que não aconteceu? A mediação dentro dos seus próprios princípios, que é o da flexibilidade e da rapidez. A gente precisa dizer para o tribunal o porquê da gente passar mais do que 30 dias com o processo. E diante disso, eu posso dizer para vocês que todas as mediações que a gente fez para o tribunal até hoje, nós fizemos as mediações pagas. Foram pagas pelas partes. Não, a gente ontem recebeu o primeiro processo com a gratuidade da justiça, mas que antes disso nós fizemos mediações, foram mediações bem trabalhadas, difíceis, já em fase de execução de sentença, e que nós trouxemos à mesa o papel e a função do mediador, que como qualquer profissão ela precisa ser remunerada. A Mediato acredita que a gente não tem só que esperar o tribunal nos mandar, que essa é a nossa opinião diante de tantos grupos de discussão do papel do tribunal, Sim. do mediador remunerado, como é que acontece. Para nós, o tribunal é um plus. É a gente poder trazer essa chancela, poder fazer essa troca e poder colaborar, porque a profissão do mediador é colaborativa, né? Então, sendo colaborativa, a gente fez essas mediações, inclusive um dos processos, é muito bacana a gente trazer essa experiência para vocês, o advogado da parte peticiona nos autos e pergunta para o juiz quem vai pagar o mediador. E o juiz diz o seguinte, que o momento de discussão não é na esfera judicial, mas na esfera privada. No momento que ele nomeia uma câmara privada e que ele vai discutir o que vai ser trabalhado em mesa, que ele compareça sob ato atentatório ao poder de justiça, que é o artigo 2º da Lei 13.140, e diz que nós poderemos, que essa cobrança tem que ser regulamentada e decidida em câmara privada. E assim como qualquer cliente, nós apresentamos uma agenda, como é que iríamos trabalhar em conjunto, quais eram as posições e interesses que iríamos estabelecer, e daí estabelecemos o pagamento, que foi, nessa mediação especificamente, feita através eles ratearam o valor da mediação, que foi cobrado por hora de trabalho, como qualquer empresa que nós trabalhamos como consultoria. Então, eu acho que isso vale muito a pena a gente colocar aqui para vocês. Esse eu acho que é um ponto, desculpa te cortar, mas eu acho que esse é um ponto, Cris, que a gente combinou, que é essencial para a gente trazer e que essa live vai percorrer muitos lugares que a gente nem imagina das análises que a gente tem feito. E aqui, tanto para os mediadores, teve uma pergunta falando que bom ver 2 câmeras juntas e quer dizer que o mercado está acelerando. O que a gente vem falando, e aí essa não é uma conversa de agora, nossa, é que a gente, primeiro, a gente divulga os bons mediadores entre nós. A gente tem lá, a gente não tem uma blacklist, a gente tem uma boa lista de pessoas boas. A gente não fala de nenhuma pessoa que não é, mas a gente troca informações entre nós, né?
A Luciana e a Ana Cristina estão já há bastante tempo recebendo do tribunal. A gente está debutando, né? A gente está começando agora. Ontem que a gente recebeu nossos primeiros casos do tribunal. E a gente conta com essa experiência de vocês até para estar vendo o trabalho que vocês fizeram. Eu participo de alguns grupos e as pessoas estão sempre colocando, Cris, e aí eu não posso deixar pegar um gancho do que você falou, que as câmeras estão muito esperando o tribunal fazer por nós. Quando, na verdade, vocês tiveram uma proatividade de ir até lá, de estar visitando os juízes e apresentando. E isso nos foi colocado desde o início. Eu me lembro que eles falaram, vão até as câmeras, vão até, até as varas, conversem com os juízes, coloquem a situação. E aí, como você colocou, a gente tem, por formação, que fazer 20% gratuito. Mas isso não quer dizer que todas são gratuitas. E por isso que eu acho super relevante que você trouxe, porque vão vir casos de família ou não, mas mesmo esses casos a gente pode mostrar o trabalho, como você falou, aquela preparação, né? E aí, voltando um pouquinho no outro dia que a gente falou de negociação, a gente tem podcast de mediação. O que a Ana Cristina colocou é naquela fase de pré-mediação, né? Quando você está colocando para as pessoas o que vai ser trabalhado, com certeza o benefício vem. E aí eu acho que a gente tem muito ganho nisso, né? E aí eu queria que você contasse um pouco das suas experiências, acho que números a Luciana vai trazer, mas experiências de mediador, de privado, se você tem mediadores exclusivos da Mediato, como que funciona isso? Então, Aline, hoje a Mediato tem um número grande de mediadores espalhado pelo Brasil inteiro, né? A gente Sim. atende grandes empresas, hoje a gente conta com 17 clientes, acho que 12 multinacionais, salvo engano, a Luciana vai trazer aqui os números para a gente, mas é impossível hoje no mercado de mediação a gente trabalhar com mediador exclusivo, nem é essa a nossa Sim, não. intenção. Como Sim. você disse, é a boa lista, né? A gente troca, a Sim. maioria dos mediadores, os melhores mediadores que a gente tem na Mediato estão em várias câmaras. A gente Sim. tem muito orgulho disso, porque eu acho que o bom trabalho ele é disseminado, assim como o bom mediador. A Ana Sim. Luísa Isolde gosta de dizer que cada um tem um mediador que merece. Sim. Então, é isso que a gente também prega aqui na Mediato. A Mediato tem o mediador que merece, o trabalho que Sim. desempenha, e a gente não tem mediador exclusivo, a gente tem, acho que hoje são 67 mediadores espalhados no Brasil inteiro. A gente tem trabalho para todo mundo, graças a Deus. A gente tem uma ideia muito colaborativa de dividir o que a gente tem. Se tem pouco, a gente Sim. divide pelos poucos. Se tem muito trabalho, a gente dá o que a gente pode para cada um. Mas a produtividade é quem nos mantém, né, no mercado. Sim. E a gente vê o perfil das empresas mudando. É muito difícil. A gente trabalhou muito de forma gratuita lá atrás, para a gente divulgar o que era mediação. Eu venho da área tributária, onde a gente brinca que ninguém põe dinheiro bom em cima de dinheiro ruim, Cheiro ruim. Sim. né? E com esse perfil do direito tributário que eu fiz metade da minha vida aí como advogada, eu trago para a mediação esse exemplo. A gente precisa precisou provar que a mediação funciona, né? Até Sim. bem importante a gente ver que agora no final de semana eu estava lendo uma matéria na Você SA falando sobre as sensações, né? Que é a Customer Experience, que é a experiência do consumidor, o que é que eles Sim. têm para trazer de novo para a gente. E eu não sei se vocês têm ideia disso, mas essa foi a profissão que mais cresceu no último ano. Que é Sim. exatamente o quanto você se estabelece com a marca, o quanto você é essencial, o quanto você se torna junto daquela marca, o quanto você compra novamente. Então, eu acho que as empresas estão levando muito isso, o cuidado que você tem com o consumidor, não só na hora da compra, mas no Mas pós-venda. depois. Isso. E aí é como a gente conversou, porque tem muitas empresas que a gente, como a gente falou, no ano passado a Target se destacou bastante, além das mediações somente privadas que a gente fez, em fazer treinamentos. E aí, como eu te contei, os treinamentos eram para a área de atendimento, ouvidoria, de Sim. ferramentas de mediação para o dia a dia. E aí era muito essa área de Customer Experience aí, que é o tal do CX, que eu não sabia nem o que era. Quando eu cheguei, falaram, você vai falar com o CX. Eu, o que é CX, né? E aí fomos entender que essa área de Customer Experience, que as pessoas estão focadas. E que legal que eles estão usando as ferramentas que a gente usa no dia a dia, né, Cris? De escutativa, parafraseamento, ouvir o cliente, que uma empresa que já faz isso já nos ajuda depois na mediação, né? Vai ter muito menos caso e procura o extrajudicial, né? Acho que isso que é bem interessante. Exatamente. E como funciona esse papel do terceiro desinteressado, né, Aline? Como isso tem força
como Sim. mediador, ser um terceiro, não ser parte da empresa. Eu até tenho a gente acaba criando esse vínculo com as pessoas que a gente media, né? E Sim. ontem, por exemplo, eu tive uma ligação de uma cliente minha de um ano atrás, mais ou menos, uma pessoa que eu mediei de uma construtora, e ela falava assim: ah, será que você consegue me mandar o boleto do condomínio que não chegou esse mês por conta do coronavírus? Aí eu, obviamente, né, me identifiquei de novo. Senhora, eu sou Ana Cristina Freire, sou mediadora e conciliadora. Fui provocada através da Câmara Privada naquele momento para resolver, para colaborar com a solução de um conflito pontual. E se a senhora tiver qualquer problema de boleto, a senhora precisa procurar a empresa. Ah, você não é da empresa? Não, não sou. Eu sou um terceiro. Por quê? Porque é Exemplo. nesse papel do terceiro que a gente ganha essa confiança, né? E que Exatamente. faz com que esse cuidado seja mantido durante esse pós-venda. E é muita história bacana que a gente tem. Eu acho que Tem. seria importante a Luciana dar uma entrada agora para falar um pouco dos números e dos Sim. clientes. E a gente volta Legal. com os comentários. Tá bom. Vocês podem ir mandando perguntas. Tem uma outra pergunta só para você responder, Ana, que você Tá? falou sobre os 30 dias com processo em sua Câmara. O Poder Tá. Judiciário estabelece um prazo máximo para mediação em Câmara privada que recebe a demanda do TJ? Não, não. A mediação, ela é algo colaborativo e que as partes vão dar o tom, né? O mediador é só o maestro. As partes dão o tom da condução desse processo. A gente precisa ir justificando. A gente vai dizendo ao tribunal a cada 30 dias como o processo está continuando e, obviamente, que eu não posso ficar com o processo durante... Não existe um tempo mínimo nem um tempo máximo. Mas o trabalho da mediação, quem conduz é o maestro, que é o mediador, e quem dá o tom são as partes. Então, se eu vou justificando ao tribunal que eu preciso de mais tempo, que as partes estão colaborando, estão procurando uma solução, estão até se organizando entre eles para que a decisão seja algo exequível, né? Que a gente brinca muito, eu e a Luciana, que não adianta uma sentença com trânsito em julgado onde as duas partes estão chorando sem cumprimento, né? Um Teste de exemplo realidade, né, que o mediador exato. faz. Exatamente. Um exemplo claro sobre isso é uma sentença de guarda que o pai foi obrigado pelo juiz a receber a criança todas as quartas-feiras. Quarta-feira era o dia do plantão do pai. Então, é inexequível essa decisão do juiz, né? Um Então, ótimo veio para exemplo. a mediação para que a gente pudesse sentar em conjunto e dizer qual o dia que seria bom para que vocês colaborem. Porque a gente sabe que dentro de uma relação continuada, foi até o despacho ontem que nós recebemos do tribunal dizendo que, tendo em vista a relação continuada do casal, era mais do que necessário uma mediação. Lindo despacho de Perfeito. ontem. Nossa, tem que, Que, né? esses que se Que tornem ele recorrentes. exatamente, que é prever essa relação continuada. Então, se existe a relação continuada, que é o papel do mediador colaborar, que a gente precisa apenas justificar. Não é que o tribunal estabeleça, não, se você não resolveu, me devolve em 30 dias. Agora, se você não conseguiu contato com a parte, se o convite não foi eficaz, se as partes não se vincularam ao procedimento de forma voluntária, né? Então, aí sim, você precisa devolver. Você não vai ficar com o processo somente porque você acha que um dia vai colaborar com Dá aquilo. Não, tem certo. que ter uma justificativa. E aí, acho que por analogia, só para aproveitar esse gancho de quem perguntou, é como se fosse aquele papel, entre aspas, e umas aspas bem grandes, do perito, né? Porque você vai tendo que justificar cada vez essa prorrogação de prazo e tendo um motivo plausível, como a Ana Cristina Perfeito, colocou, né? perfeito, isso mesmo, Aline, perfeito. Luciana, se você quiser pedir para participar, eu imagino ser simples. Então, você pede para participar, eu aceito, e depois a Cris pede de novo e volta. Deixa eu só ver se eu consigo colocar. Peraí. Que o Instagram ele tinha dado uma possibilidade de você convidar também, mas eu não sei se quando já tem um, vamos aprendendo. É uma experiência nova para todo mundo, né, Aline? Sim, sim. Será que eu preciso sair para ela entrar? Não, acho que não. Acho que ela pode pedir. Aqui eu assisti que eu vi acontecendo isso. É só você pedir, Ela está Luke. falando que não tem essa opção dela pedir. Peraí, então. Então eu vou te remover, Cris, e aí Tá eu bom. coloco ela. Remover eu consigo. Aí, Lu, você pede. Olá, a gente continua ainda aqui. Agora a gente vai colocar a Ana Cristi. Ah, a Luciana. Eu removi a Cris.
Transmitir ao... Eu consigo. Peraí que eu já vou te procurar aqui, Luciana. Se você conseguir me pedir... Só um minuto. Aqui, achei. Eu vou te colocar. Adicionar. Acho que vai dar agora. Pronto. Acho que eu consegui, Lu. Transmitir ao vivo com Luciana. Adicionar. Pronto. Eu consigo mesmo fazer por aqui agora. Antes não tinha essa possibilidade. Agora sim. Olá, Lu! Tudo bom? Bem-vinda! Obrigada pela oportunidade de participar e poder divulgar nosso trabalho enquanto Câmara. Estou muito feliz dessa oportunidade. É importante a gente trazer fatos e dados, né? O que a gente tem feito nesses últimos 2 anos, de trazer e mostrar que a gente existe, né? Que a gente conversou bastante antes. Eu acho que essa live, as lives são sempre boas porque tem 2 lives. Uma anterior, que a gente vai trazer o compromisso da gente trazer um acesso de qualidade para as pessoas que estão parando o seu tempo para nos ouvir, né? E a gente querer trazer coisas que realmente agreguem no dia a dia das pessoas, né? Uhum. Aí eu vou deixar você se apresentá-lo e trazer dados, porque eu acho que as pessoas querem bastante dados. Os meus dados são mais humildes ainda, mas é assim que você falar da sequência, eu também trago os nossos, tá bom? Tá bom, eu vou falando e assim você vai me interrompendo também, se tiver alguma coisa para complementar. Tá bom? Tá, as perguntas você não se preocupe que eu recebo aqui por WhatsApp, porque eu também não enxergo, ela sobe muito rápido, então não se preocupe que aí eu tô recebendo aqui, se tiver pergunta eu vou te falando, tá bom? Tá bom. Então, Aline, meu nome é Luciana Loureiro, eu sou advogada e tenho pós em administração hospitalar pela Fundação Getúlio Vargas. Minha carreira inteira foi em planos de saúde. Isso é importante por quê? Porque lá, como gestora de plano de saúde de hospital, a gente via aquela massa imensa de processos e sem uma solução. Por mais que você respondesse os processos, aquilo brotava, não se resolvia. E o nome da empresa estava sempre na lama, né? A gente sempre era o bad boy da história. E aí, quando eu fui fazer o curso de mediação, eu fui meio descrente para entender o que era aquilo. Na primeira aula, eu choquei. Assim, eu falei, gente, isto é a solução, né? Pelo menos para esse mercado que eu conheço assim, no meu sangue, que eu fiquei mais de 25 anos trabalhando neste mercado. Eu falei, pelo menos para esse mercado, eu sei que é a solução. Resolve. E aí, desde então, a gente começou sempre em parceria com a Ana, com a Cristina, a gente começou a empreender, como você, assim, pioneiras, porque é um mercado e uma solução que os empresários pouco conhecem. Então, quando a gente vai numa reunião, você não está indo para pegar o lugar de ninguém, você está abrindo o mercado, por isso que a gente fala que a gente tem que ser uma grande parceria entre as câmaras, tem espaço para todo mundo, é um espaço de convencimento, é um espaço de mostrar um trabalho sério. Então, as empresas que estão querendo fazer um trabalho sério têm esse intuito de mostrar um resultado dentro dos princípios da mediação, todas têm que se unir para a gente poder fazer esse mercado crescer juntos, de mão dadas. Sim. Então, e aí quando a gente vai e faz uma reunião e o empresário, um diretor jurídico, um diretor de RH, se abraça a ideia e dá oportunidade, a gente é muito grato e tenta fazer o trabalho da melhor forma possível, trazendo os resultados que a empresa espera, que a maioria das vezes ou 100% das vezes é que a outra parte fique satisfeita com a solução, né? Então, são empresas que têm, sim, preocupação nos seus consumidores, nos seus fornecedores, para fazer uma relação que de alguma forma teve algum conflito, se estabilizar e voltar a ter uma convivência. Né? Sim, então, e muito que eu acho que aqui pegando o gancho, Lu, que a gente tem que colocar para as pessoas que estão empreendendo, porque a gente sabe que tem muitas câmaras credenciadas, né? E que muitas estão ainda começando, é que a gente trabalhou muito e fez muito piloto gratuito, sim, né? E graças a Deus a gente teve a parceria de muitos mediadores que confiam na gente, porque aí é uma confiança, que aceitaram ganhar o mínimo para a gente investir no projeto, porque eu falo muito para os mediadores que muitos projetos a gente tem investimento deles, né? E eu acho que é a mesma coisa com vocês. E aí que a gente tem que entender que é um trabalho de formiguinha, mas junto a gente consegue, é tão gostoso quando você chega num lugar e fala, estou fazendo uma licitação de câmara, então vocês, tal. Eu falei, nossa, eu fico feliz, porque eu falo, são pessoas que acreditam. E aí é uma coisa que a gente fala bastante,
que a gente tem discutido é dar os nomes corretos às coisas, porque se a gente não nominar corretamente o que é cobrança, o que é mediação, o que é conciliação, as pessoas confundem. Então é por isso que a gente está se unindo nesse Todos pela Mediação mesmo, para trazer para vocês o acesso certo. E aí, Lu, os dados e pode Não, é continuar. isso mesmo. Eu acho que eu faço as minhas palavras. De fato, a gente é muito grato aos mediadores. A nossa equipe é uma equipe, como a Cris falou, que a gente sabe que atende, e isso para a gente é um grande sinal. Várias câmaras não são exclusivas da Mediato, mas a gente sabe o trabalho sério, eles são muito competentes, são muito, eles se doam muito para este projeto da mediação, para que a coisa dê certo. Eu acho que a bacana da mediação é que deu oportunidade para as pessoas, para muitas pessoas que estavam fora do mercado voltar, né? Porque a experiência de vida, a gente sempre fala, pessoas maduras que muitas vezes pelo mercado, hoje a gente vê a molecada entrando com muita força e aquelas pessoas mais velhas com muita experiência acabam ficando fora do mercado e eles voltam para a mediação. Sim. E isso traz para a gente, engrandece muito. A gente tem o hall de profissões dentro da Mediato, é uma coisa que você deve sentir também dentro da Target. Hoje a gente tem aproximadamente 70 mediadores do Brasil inteiro, então é uma coisa muito culturalmente muito rica e também que trazem backgrounds de formação muito diferenciados. A gente tem arquitetos, a gente tem engenheiros, a gente tem agrônomos, a gente tem advogados, a gente tem veterinário, então a gente tem publicitários, então assim, e cada um do seu jeito, usando a técnica, trazem resultados muito bacanas e a gente está muito feliz assim com a nossa equipe e a gente só tem a agradecer e realmente eles investem para essa solução dar certo. Né? Então, em relação a Mediato, hoje a gente tem por volta de 20 clientes. A grande maioria deles são multinacionais, empresas líderes do mercado na sua área de atuação. E o que é bacana, tanto quanto a variedade de formação dos mediadores, a mediação é uma coisa que é tão democrática, que ela abraça tanta gente, né, de diferentes formações e também abraça e é uma oportunidade para a gente vender a mediação infinitamente. Né? Você não é que nem escritório de advocacia que você é especializado em família. Não, a Mediato é uma câmara de mediação como a Target. A gente faz mediação presencial e também à distância. Né? Então, assim, começa a democracia por aí. Qual é a melhor forma para resolver aquele conflito? Qual é a melhor ferramenta para a gente fazer com que as partes tenham a oportunidade de conversar? Então, assim, se for presencialmente, se a gente chama das mediações, a gente chama são as mediações mais complexas, muitas vezes as partes preferem sentar e conversar. Outras mediações, às vezes, ou por dificuldade pela distância, né, ou de tempo, a gente faz a mediação à distância. Hoje a Mediato tem na sua formação contratual societária uma empresa de tecnologia, que é a ILO. A ILO, hoje a gente tem, em relação à segurança, a gente tem os ISOs que são exigidos, a gente tem o ISO 2700, o ISO 9001, o 2700 é o ISO de gestão de segurança das informações, e a 9001 de otimização de processos. Então, assim, a gente investiu muito para ter esses ISOs. Então, assim, a segurança é total no fluxo de informação, né? Que como a gente trabalha com grandes empresas, a gente tem um fluxo muito grande de processos tramitando pelo nosso sistema. Então, a gente atende tanto empresas grandes de varejo, que é um movimento absurdo de mediações mês, a gente faz quase 4 mil mediações mês. A gente atende emissoras de rádio e TV, que também é um campo bastante bacana, que a gente tem bastante prazer em atender. A gente atende a Mediato, um dos primeiros clientes nossos foi construção civil, e a empresa que foi nossa primeira cliente continua com a gente desde então. E que engraçado, o nosso também, o primeiro foi construção civil e a gente continua há 2 anos com essa empresa. Eu acho que é uma área que é super legal, né, Lu? Porque Sim, e agora na crise também, né? A gente vê as pessoas se inviabilizando, né, de pagar aquilo que eles se comprometeram lá atrás. A gente começou a aparecer bastante trabalho, é uma área importante. E é importante só para quem está ouvindo e que talvez não tenha familiaridade, na construção civil é um leque enorme de produtos e de atuação que a gente pode ter, né? Porque é tanto nas negociações de distrato,
renegociações de dívida, mas na verdade daquela parte que a pessoa não pegou no financiamento ou trouxe, né? E aí, por que é mediação? Porque é uma relação continuada, você não quer, na verdade, que o cliente vá embora, porque essa construtora normalmente ela vai ter outros empreendimentos, né, Luciane? E aí é por isso que eles tanto têm esse cuidado, né, do extrajudicial, né? Também aquelas obrigações de fazer, também de passar a escritura, que parece que isso não era, mas esse é um grande volume, que pelo menos na Target a gente tem bastante volume disso, que as pessoas esquecem simplesmente de passar a escritura, né? E aí vem execução fiscal, aí tem o ânimos já, bloqueio de conta. Então é um mundo muito diferenciado, né? E aí a gente tem isso, que é um momento que eu acho que ainda tem poucas, né? Porque se a gente contar, a gente não tem tantas coisas, mas isso cabe para todas e o custo é bem menor, e agilidade, confidencialidade, né? Celeridade, acho que tudo isso a gente tem essa oportunidade e esses podem, como você falou, fazer tranquilamente físico ou online. E aí eu acho que uma vantagem nossa nessa composição que Target e Imediato hoje atuam é que a gente tem o físico, e aí se a gente entender que precisa ir para o online ou vice-versa, a gente consegue. E isso tem alguns tribunais que fazem. O doutor Alexandre Abreu, juiz do Maranhão, teve conosco e ele colocou isso. E eu falei, nossa, é idêntico, porque a gente tinha conversado, vocês fazem exatamente isso. A gente também começa no online. Viu que não vai dar? Vamos para o físico, porque a gente tem essa possibilidade, né? E agora, nessa preocupação muito de que nesse momento, é que a gente falou antes com a Cris, nesse momento vocês estão... Nossa, que bom que vocês surgiram para isso. A gente não surgiu, a gente já existe há bastante tempo, né? E a gente, pelo menos na Target, a nossa plataforma online, que é o Concilie já com a Plusoft, a gente é recente. A gente tem 8 meses que está pronto mesmo. A gente já estava pilotando, mas por conta desses ISOs, de toda essa parte de compliance, de governança, de segurança, a gente demorou. Mas é bom falar que a gente já existe há bastante tempo e esse volume que vocês estão, hoje a gente tem um volume bem menor, o volume da Target de mediação mesmo não chega a 300 casos por mês, é bem menor, mas agora a gente começou a receber do judiciário, né? E aí a gente vai aprender muito com vocês que estão aí já há bastante tempo. E a gente tem os treinamentos e as consultorias, que é a parte que a gente tem em parceria, que a gente consegue criar junto, né? Chegou uma pergunta que, só te fazer aqui, depois desse momento, acredito que a mediação online sairá mais fortificada, tanto como modelo de negócio e como um vasto campo de mercado para trabalho. Se você concorda com isso. Eu concordo, é uma oportunidade, de fato, como você disse, a mediação já vem há bastante tempo, mas diante das circunstâncias, a gente acabou tendo uma oportunidade para mostrar o trabalho online, né? Sim. E a gente está, na verdade, quando começou esse problema, a gente está trabalhando, acho que o dobro, eu e a Cris, e a equipe, porque de fato, assim, as circunstâncias trouxeram, com a paralisação do Poder Judiciário, né, com a suspensão dos prazos, suspensões de audiências, as coisas não podem parar, as pessoas querem aproveitar o tempo que estão em casa para resolver, e a mediação acaba entrando para solucionar para ajudar a solucionar essa situação, colaborar, pelo menos, para minimizar os prejuízos que estão ocorrendo. Então, a gente está sendo, passivamente, a gente está recebendo ligação de clientes novos, fechando novos contratos e fazendo mediações em carteiras novas, nesse momento, mas assim, como você falou, não é uma coisa atual, mas é uma coisa que as pessoas, às vezes, pela necessidade... Agora. Estavam vamos ver se a gente presta, um dia a gente testa, e chegou o dia de testar, né? Um dia a gente chama elas, né? Elas parecem boas, mas vamos chamar depois, né? Exato, aí acabou, então é um momento que a gente acho que sente que vai dar um boom aí nesse mercado. Então, e aí eu percebi bastante, não sei se vocês tiveram essa sensação, pessoas físicas, por exemplo, eu tive várias procuras de pessoas físicas em relação a escolas, porque a gente fez alguns trabalhos na escola e eventualmente ficou divulgado. Legal. E aí as pessoas vieram falar, porque pelo que eu tô vendo, esse negócio de caso fortuito e força maior, se eu for no judiciário eu vou ter que negociar, eu vi que você falou isso. Exatamente, né? Legal. Porque a teoria da imprevisão, que prevalece no direito brasileiro, e as partes, né? Eu tenho falado isso em várias lives e isso tem trazido um retorno importante, porque é melhor negociar com a gente, que é mais rápido, a gente consegue negociar já, né? A gente está pronto para isso, para entender o que cabe no bolso de cada um. E todos os lugares, as escolas, fornecedor, prestador de serviço, está aberto, né, Luciana? A gente tem entendido
que as pessoas podem... E aí é importante, a gente está falando bastante dados de algumas empresas, mas nós duas câmaras, Target Imediato, atendem pessoas físicas. Sim, claro. Atende todas as áreas, como a Luciana tinha colocado, a Ana tinha colocado antes, né? Então, é importante vocês saberem isso. Apesar desses dados, a gente tem dados bastante de sociedades familiares, pessoa física Sim. mesmo, problema de condomínio, né? Escola. A gente cabe em qualquer coisa. Assim como os mediadores são multidisciplinares, as câmaras também, né? Exatamente. A gente, até para dar um exemplo assim mais diferente, a gente já fez mediação da compra de um quadro, de um objeto de arte, né? Que deu problema. Então, assim, Sim. o negócio realmente cabe. Foi uma família que teve um problema e a gente colaborou aí para que eles chegassem a uma solução envolvendo objetos de arte. A gente fez um testamento que a pessoa queria trocar entre os herdeiros de um testamento, as pessoas queriam trocar entre si, mas queriam ter uma validade de alguma coisa. A gente fez também, que assim, é coisa que você nem imagina, né? Que dá para trazer. Eu recebi algumas perguntas, mas eu não estou conseguindo ver. Então, pode ir continuando, que o Davi vai me mandar. Ah, tá bom. Não, então, assim, do ramo só, acho que é legal a gente falar daquilo que a gente já está trabalhando, que são oportunidades. A gente trabalha muito com hospitais e principalmente planos de saúde, que é um mundo que eu conheço bem, então, e a relação que existe dentro das empresas são extensas, tem desde de problemas de hotelaria, até eventuais reclamações por eventuais erros médicos, até problemas com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, com a Anvisa, problemas com a farmácia, problema com o restaurante. Então, assim, a gente tem também experiências assim, envolvendo essa atividade bastante diversificada dentro da mediação, quer dizer que ela se espalha e cabe perfeitamente em todos os tipos de problema. A gente também tem empresas de bens de consumo, tem laboratórios farmacêuticos, empresas de telecomunicação, fabricantes de veículos e revendedoras. Então, assim, bem extenso, né? Fabricantes de eletrodomésticos. Então, assim, a área de atuação para mediação é bastante extensa. A gente tem espaço para todo mundo. A gente acredita muito e a gente está à disposição para colaborar com a Target ou com qualquer outra câmara, divulgando a nossa experiência, porque a gente quer que o mercado tenha a fama de ser sério, de ser resolutivo, de só ficarem no mercado as pessoas que de fato tenham a vontade de trabalhar de forma ética, transparente, e a gente não acha que não tem que guardar segredo nenhum, porque afinal cada um vai dar, cada câmara, por mais que seja, vocês falam são concorrentes, na verdade cada uma tem uma forma de atuação. Sim. Cada uma vai se identificar com o mercado, tem pessoas que se identificam mais com problemas familiares, outros que mais com problemas de consumo. Então, assim, eu acho que a gente realmente tem que se unir para poder levar a seriedade da mediação como uma solução efetiva. E aí tem uma pergunta aqui, poderiam falar sobre a experiência com mediação familiar? Com mediação familiar. Eu posso, a Cris pode falar mais, a gente coloca, mais profundamente. Mediação familiar, a gente tem experiência na Câmara, a gente recebeu tanto pedidos pela Câmara privada, né, de problemas envolvendo desde divórcio, às vezes só discutir questão de bens, de partilha, às vezes só questão de paternidade ou de fixação de visitas, ou às vezes é tudo num bolo só. Então, são mediações que, em geral, duram, na nossa experiência, em média, 5 sessões. A gente tenta colocar, no mínimo, 2 mediadores participando, sendo um deles, a gente tem muito orgulho de ter em nossa equipe a Corina Schabel, que é uma psicóloga, mediadora, com mais de 20 anos de experiência na Califórnia como mediadora, e ela é mentora da nossa Câmara, e ela participa dessas mediações envolvendo vínculos familiares. E sempre, então, ela e uma outra mediadora. Em geral, é a Cris que entra, e também, como a gente falou, característica da pessoa, característica da Câmara, né, cada um tem o seu dom, né, e eu acho que as duas fazem uma super dupla aí para esse tipo de coisa. Essa comediação, a gente vai aos poucos tendo um feeling de como funciona a comediação, né? Exatamente. Eu tenho uma mediadora, a Ana, que eu acho que ela está ouvindo, e ela é muito boa, apesar de sempre ela sempre comedia muito bem com outras pessoas. Ela é a mediadora que faz tudo, mas a comediação ela vai muito bem, ensina, porque eu acho que a gente tem que pegar essa experiência de pessoas destacadas, como a Corina e outras pessoas do mercado, que a gente tem que enriquecer, né? A Meire também é uma mediadora que ensina bastante os outros mediadores. Sim. Eu sei que a gente divide a Meire aí.
E ela também acho que Amiga. está aqui nessa live com a gente. Eu vi que teve uma sinalização para a gente fazer uma talk exclusiva sobre escolas. A gente já fez em algumas, eu participei de uma, mas eu devo fazer uma sobre questões mesmo contratuais. Eu estou com algumas pessoas pedindo mesmo essa talk, e aí a gente faz, mas na mediação, sobre as questões de escola, para a gente é normal, né, Luciana? A gente vai falar das questões contratuais e vai mediar isso. Acho que não tem muita diferença para as câmaras, né? Não. O que a gente pode abrir é, por exemplo, quais são os mecanismos e as opções para procurar empresa. Porque quando chega uma demanda para a gente entra em contato com as empresas ou com os consumidores, convida, e aí é um ato voluntário. As pessoas têm que querer participar, né, Luciana? Então a gente não garante nada. A gente recebe, faz a nossa parte, a pré-mediação, a preparação, e a partir daí a gente marca a mediação, nesse momento online, né? Mas ela pode ser física ou online, mas nesse tempo de pandemia a gente está fazendo tudo online, né? Exatamente. E assim, e salientar a importância do convite, né? Da forma que você faz o convite, a forma de abordagem. Hoje a gente está com índice de quase 100% de adesão ao procedimento. A gente também, né? Então, assim, a gente vai evoluindo, né? A gente vai aprendendo. Sim. Não, e as pessoas perguntam, eu não sei se as empresas perguntam, mas como que você me garante que ele vai? O que você vai fazer? Eu falei, olha, mas aí é um outro passo que pode deixar com a gente. Assim, só deixar a gente que a também gente vai sentir. Isso é um aprendizado, assim, eu acho que não é uma coisa... Você vai sentindo e você vai adaptando àquela situação, e o convite é fundamental. A pessoa já vem com ânimo diferente, empoderada e para começa participar. a mediação aí, né? Eu acho que a gente já Exatamente. tem a pré-mediação, para mim, é uma mediação, porque você convencer, trazer toda a situação, né? Então é bem importante a gente ter isso. Tem algumas perguntas para a Lu, a gente pode trocar um pouquinho? Claro que sim. Para a Lu, não, para a Cris, desculpa. Aí você maneja aí, porque... Acho que sou eu. Aí depois você volta para finalizar, porque em 1 hora eles cortam mesmo. Tá Não bom, dá nem tempo de falar tchau. Peraí, só um pouquinho. Acho que eu coloco no seu, remover. E aí, Cris, deixa eu te achar aqui. Transmitir com Ana Cristina. Agora foi mais rápido. Oi, Cris, deu certo. Lu, Cris, tô doidinha, né? Tô confundindo vocês duas. Tem uma pergunta para você, já vai voltar respondendo uma pergunta. Luciana, quando vocês atendem uma organização pela primeira vez, vocês costumam sugerir que eles criem uma política de garantia corporativa do tipo: nos dispomos a examinar com outra parte resolução de conflitos por meio de negociação ou técnica antes de em grande escala? Eu estou entendendo que essa pergunta, eu acho que ela tem duas respostas, e aí, se você me permite, eu vou começar. Na verdade, acho que aqui está falando de uma política, eu acho que não é de garantia, acho que seria cláusula no contrato, né, que prevê a mediação, né? Essa política de garantia corporativa para disponibilizar, eu não entendi muito bem. Eu estou entendendo que a gente está privilegiando a mediação para a solução extrajudicial de conflito. Você entendeu essa pergunta? Porque eu não entendi, na verdade. Na verdade, eu acho que acredito que ele esteja levando para um lado do dispute resolution, né? Que é o design, disputas mesmo. Na verdade, Aline, cada projeto tem sua característica, né? Depende qual é a forma de atuação que a gente vai encarar aquele cliente. Às vezes o cliente nos traz, exatamente como você colocou aí na área de construção civil, apenas para resolver o problema de documentação. Então, o escopo do trabalho vai ser resolver o problema de documentação. A mediação vai ter esse caráter de resolver esse problema, trazendo a importância desse objeto para o projeto. Eu acho que, como mediador, a gente trabalha de uma maneira super flexível. Quando você põe o pé na empresa, a gente traz para ela a oportunidade de enxergar um ambiente macro. Então, você não entra no micro, né? Não vai só, não, eu vou resolver o problema pontual. E eu e a Luciana, a gente tem um ponto de discordância aí, que ela acha que o mediador ele tem que ter tem que ter especialidade naquele caso. Por exemplo, ela consegue trazer uma maior garantia de sucesso nas mediações que a gente tem, como o seguro-saúde, né? Que é o que ela tem, essa especialidade dela. Eu acho que o mediador, quem traz a opção para a mesa são as partes. Então, o mediador ele é colaborativo, ele está lá para ouvir e traçar
esse desenho dentro das empresas do que a empresa precisa. Acho que não tem garantia nenhuma de trabalho, o trabalho é pontual, é uma relação continuada, nossa, inclusive, de câmara privada, né? Que eu e a Luciana, a gente está muito à frente do comercial, então a gente se envolve muito com o negócio mesmo, como desenhar esse negócio e entregar o pacote para a empresa. E voltando aqui na área de construção civil, a gente está num momento excelente, né, Aline? Porque sim. a nossa conversa hoje é para trazer oportunidade, dizer o quanto a Câmara Privada ela vive de oportunidade, né? Sim. Então, esse momento, a gente tem um momento de desenho de solução para essas repactuações, para esses distratos, onde tem a Folha de São Paulo trouxe sábado como 50% dos brasileiros já perderam uma parte do seu salário. Então, sim, há alguns clientes nossos que já nos procuraram, a gente já iniciou um trabalho essa semana, que é quando você comprova essa redução de salário, você tem uma maior adesão do outro lado para ouvir, para te ouvir. Então, a empresa que sai à frente com essa possibilidade de escuta, de trazer esse momento de colaboração para os seus clientes, é o que a gente traz de maior norte, que é entregar de novo esse cuidado com o pós-venda, né? Você falou no seu filho, aqui no início dessa live, eu vou falar agora da minha filha. A gente conversou agora no fim de semana dizendo o seguinte, que o momento é de colaboração, né? Sim. Ah, mamãe, mas a gente não pode receber ninguém em casa. Às vezes, a segurança de receber alguém em casa, sei lá, um amigo que tem uma idade maior, um avô, uma avó, às vezes esse acolhimento é muito mais necessário do que a garantia de um isolamento 100%, né? Às vezes você receber alguém é exatamente igual à empresa. A empresa receber essa escuta, esse pedido de ajuda do cliente dela, leva com que a gente possa desenhar algo maior, que é estar, sim, do lado nesse momento, né? E não precisa esperar acabar, né, Cris? Eu acho que a grande mensagem que eu tenho trazido nesses últimos 15 dias, que está, como a gente tem conversado, altas horas e está todo mundo trabalhando, porque vocês, como nós aqui na Target, e aqui a gente é hands-on mesmo, a gente faz todas as coisas e a gente gosta, né? A gente trabalha com propósito e a gente nunca se reclamou. Acho que das interações que a gente tem tido nos últimos tempos, a gente nunca reclamou de nada, a gente sempre está com brilho no olho, e isso atrai, né? E a busca e o objetivo que a gente tem é de apresentar a melhor solução para as empresas e para as partes que chegam conosco, né? Porque mesmo não tendo uma cláusula de mediação ou uma política, a gente também, no desenho de solução de disputas da Target, a gente também ajuda o cliente a desenhar isso, como ele vai fazer, políticas de acordo, se for necessárias, mas aí é na parte da consultoria, né, Luciana? Aí na parte, e depois, mas normalmente as empresas já têm alguma coisa, né? Ela já está um pouco avançada, pelo menos ela tem uma política, um jurídico que ajuda, ou um canal de atendimento com um empoderamento, né, que eventualmente nos auxilia a já trazer um pouco mais pronto isso, né? E aí, se você quiser falar um pouco de mediação familiar, só para complementar o que a Luciana colocou, que essa foi uma pergunta. Tá, por enquanto vocês estavam conversando, eu estava aqui fechando o olho e lendo aqui as perguntas ali. Ah, tá bom. E uma das que eu peguei aqui no caminho, alguém pediu para falar sobre que tinha dúvida sobre a eficácia da mediação online, tá? Tá. Eu acho que maior ratificação de que isso funciona é esse momento que a gente está recebendo do tribunal, essas, sim, mediações com pedido de mediação online, né? Eu acho que, sim, se o tribunal, que é alguém que tem todo esse cuidado de como movimentar, traz essa política de vanguarda, que é poder trazer a mediação de forma online, eu acho que não precisa existir dúvida sobre isso, de que funciona, sim, né? Aqui e não é Câmara... só aqui em São Paulo, né, Cris? Porque aqui a gente tem a parceria da Maria Cristina, do Dr. Ricardo. Até semana que vem ele vai estar aqui comigo. Eu quero que você... Ele vai vir falar com a gente, acho que na terça-feira. E ele teve essa confiança, porque ele deve ter mandado para todas as câmaras, né? Isso veio do tribunal, tá? É importante a gente registrar aqui que essa demanda veio do tribunal para nós, né? Sim. Então, todas nós recebemos essa demanda falando se a gente tinha condição e estava atento aos requisitos de funcionamento de uma câmara online. Perfeito. A gente mandou toda a nossa parte tecnológica, né? E aí, coincidentemente, eu acho que foi ontem o grande dia, porque tanto eu quanto a Cris e a Lu, nós recebemos demandas, né? Então, é um movimento que veio para ficar com certeza, né? Com certeza. E voltando aqui na mediação
familiar, a gente tem casos excelentes assim aqui na Câmara, também com a presença da Corina. A gente tem uma mediadora maravilhosa de família, que é a Márcia Braga, que me ensinou muito no início dessa condução de como fazer a mediação familiar. E a gente faz um approach dentro da mediação, um planejamento, onde a gente tem alguns gráficos. Depois eu acho bacana a gente compartilhar isso, Aline, em outro momento, que é você dizer como o gráfico da mediação familiar ele se comporta. A primeira mediação, a gente fez um estudo e chegou no número de que é entre 4 ou 5 sessões para a gente ter esse conflito ajustado, né? Essa construção em conjunto. E o primeiro encontro é perfeito, as partes saem, a gente tem todo esse approach, toda essa conversa, a gente identifica o cálculo, né, que é essa sessão individual que a gente pode fazer, e eles saem super felizes. E na segunda sessão, o gráfico cai de um jeito que você acha que vai dar tudo errado. Por quê? Porque eles tiveram tempo de pensar, é o choque de realidade mesmo, de será que é isso que eu quero? Será que é uma separação? Normalmente é uma relação de muito tempo que vem aí. E esse gráfico ele vem se comportando de um jeito que, ao final, você tem uma manifestação. Quando eu fui fazer um curso de negociação fora, o Dr. Ricardo aplica muito isso, a gente tem esse approach com ele, que é o ritual de passagem. Que Sim. sempre ao final da mediação familiar, a gente faz um ritual de passagem. O ritual de passagem, quando a gente casa, a gente jura amor eterno, né? Então, Sim. quando há separação, nós fazemos esse ritual para que a gente jure também um afastamento em que tem esse respeito, que tem essa continuidade com a família, e a criança, que é o elo entre o casal, se tiver o filho, né, que tenha esse momento esse ritual de passagem é muito bacana para que você liberte as partes, né? A constelação familiar traz isso, que é você libertar as partes para o próximo passo. Então, é algo que eu me identifico bastante assim, com a mediação familiar. Nós temos um trabalho bem bacana. Acho que vale a pena depois a gente partilhar isso. É um fruto de um trabalho que a gente fez com a Corina, com a Márcia, e que a gente tem essa diferença, que é o trabalho da mediação familiar online também. Que elas falam que às vezes, elas conversam na sessão de cálculo, já teve um momento delas pegarem um lenço para dar para a parte na mediação. Então, você vê como isso é verdadeiro, né? É legítimo que vai ser feito. A gente pode marcar, assim, uma talk daqui umas 2 semanas, a gente faz uma exclusiva de mediação familiar, que esse histórico a gente tem super pouco, na Target tenho quase nada, foram mais empresas familiares, eu não tive muitos casos, agora eu acho que com o judicial deve vir alguns casos, e aí a gente tem bastante que aprender também para trabalhar nisso. A gente recebeu alguma aqui, gostaria de saber se, como política da empresa, informar que já existe uma política que privilegia as ferramentas de solução de conflito antes de considerar o caminho do litígio. Eu acho que hoje, e aí se me permite, Lu, só de colocar, a gente tem, quando a gente pensa em multiportas hoje, a gente tem que pensar que os canais internos da empresa, canal de atendimento, ouvidoria, saque, o próprio consumidor.gov, né, os PROCONs, eu acho que nessa ordem quase a gente tem que as empresas estão tentando se adaptar aí ao consumidor.gov e nós estamos aptas a ajudar as empresas nisso, né, Luciana, que a gente acabou conversando e Cris, a gente acabou vendo que nós duas estamos fazendo projetos sobre isso e é bem importante, né? Depois as câmeras privadas, físicas e online, e só então no final o judiciário, né? Então eu acho que as empresas estão querendo já se falar, o fato de estarem no consumidor.gov, de estarem mais abertos, que é como a Luciana colocou, também que você já percebe que... não, foi você, na verdade, do Customer Experience, né? Que a gente vê essa preocupação. Isso nada mais que aí eu acho que foi a Mercedes que perguntou, eu acho que já é demonstrar que está afim de ferramentas de solução de conflito extrajudicial, né? Exatamente, Aline, que a portaria aí que saiu do consumidor.gov nada mais é do que esse movimento de uma política pública que as empresas já praticam, né? Sim. Essas empresas de varejo que nós atendemos, a maioria já está vinculada ao consumidor.gov há muito mais de 2 anos. E, de fato, a mediação acontece quando existe mesmo um terceiro, né? Um facilitador nesse caminho, que não é só uma ferramenta. A ferramenta ajuda, óbvio, a ferramenta faz com que encurte caminhos, encurte distâncias. Hoje a modernidade é líquida, adoro dizer isso, porque muito é um dos movimentos que a gente
traz para a gente, a modernidade é líquida, que a gente consegue chegar muito rápido do outro lado. Do lado, mas a gente sim. precisa ainda tem acho que o mediador faz diferença nesse caminho, Sim. nesse chegar do outro lado. É. Então, E é muito importante a gente separar um pouco, porque eu fiz uma live semana passada e que as pessoas confundiram se no consumidor.gov tinha mediador. Não tem, perfeito. né? A lei de mediação, ela prevê a figura de um mediador, um terceiro imparcial, né? Tanto no físico quanto online, né? Então é bem importante que a gente deixe isso bem separado. É uma forma extrajudicial de solução de conflito. A gente está apto a atender, a ajudar as empresas que são nossas clientes a atender, só que são coisas separadas. Nas câmaras, a gente tem a figura do mediador, né? Tem uma pergunta sobre... Tem duas colocações, e aí daqui a pouco a gente traz a Lu de novo para se despedir. Uma sobre idosos. Aí, como a gente falou, a Target já atendeu de idosos, eu acredito que vocês também, né? E até eu estou tentando, essa pergunta veio bem a calhar, porque tem um projeto maravilhoso em Brasília, de uma juíza lá, que eu quero ver se eu consigo a agenda dela pela via. Amanhã vem a doutora Luciana Iuc falar aqui, eu vou tentar que ela consiga essa pauta também com uma juíza lá que faz de idosos. E LGBT, que a gente também teve um caso só que acabou não evoluindo, tá? Mas a gente também está apta, como a Luciana colocou, é multidisciplinar, né? E aí, se você quiser falar sobre esses dois temas... Aqui na Câmara nós fizemos um reconhecimento de união estável entre um casal homossexual, né? Que foi muito bacana, assim, tem uma conduta também de uma criança envolvida nessa relação, então, onde os dois pais têm esse procedimento de cuidar desta criança. Então, foi uma mediação muito bonita, porque... foi uma mediação de reconhecimento. A gente pensa só na mediação como solução de um conflito. E às vezes não é solução de um conflito, é de ratificação de uma relação já existente, né? Então, a Lu trouxe essa ideia de que a mediação é algo muito amplo. Então, é tão amplo que a gente não precisa do conflito para praticar a mediação. Exatamente. A gente precisa da ratificação da relação, de entendimento, de colocar cada um no seu lugar certo, de entender posição e interesse entre eles. Então, isso foi um caso, também só um caso, nós atendemos nesse sentido, e foi muito, muito gratificante. A gente aprende todos os dias, né, Aline? Então, esse brilho no olho que você faz, essa garra, vontade de viver, é quando a gente faz o que a gente ama. Então, trazer o que a gente ama para o nosso dia a dia é algo muito bacana. Então, só me despedindo, que você vai trazer a Lu. Eu queria agradecer a você, a Target, pela parceria, o trabalho sério que vocês fazem. As crianças que estão aí quietinhas, né? Aqui chegaram, também... mas agora eles chegaram, eles já estão no tempo. Também a Mia está super, super atenta, elas admiram muito o nosso exemplo de mãe, de mulher, né? Isso é muito bacana. Agradecer toda a equipe Mediato também, que nos ouve, tem vários mediadores aqui, o André de Recife, a Meire, a Bárbara, que conduz aqui a carteira conosco, muito bacana. E a você, Aline, especialmente, me coloco à disposição aí para colaborar na sua festa de debutante daí das novas ações, e que vocês contem conosco o que for preciso, tá bom? Muito obrigada. Obrigada também, super agradeço a oportunidade. Eu vou colocar a Lu, mas depois a gente se fala, tá bom? Obrigada, beijo. Beijo. Oi, Lu, a gente tem 1 minuto e 53 para você se despedir. Não, a gente agradece, então, a oportunidade, Aline. Eu acho uma coisa legal que ficou sem falar, é que a Mediato, ela representa aqui no Brasil uma empresa, uma escola de negociação francesa. Foi uma tese que foi defendida lá em Sorbonne, no departamento de PhD. E a gente queria fazer a gente vai fazer juntas aí com a Target, a gente vai montar um evento aí para trazer os franceses, que a gente ia fazer esse ano, mas esse ano complicou, mas para juntar, nesse movimento de juntar as câmaras e promover a mediação, né? Que eu acho que essa que é a grande ideia. Tá bom? Conosco. Agradeço muito a oportunidade. Eu super agradeço, porque eu acho que é importante a gente deixar claro que é todos pela mediação, que a gente não fala isso da boca para fora, a gente vive, né? Eu acho que esse é o principal ponto, que tem que deixar claro que mercado tem para todo mundo, né? É o que a gente sempre fala, e se a gente se ajudar e trabalhar corretamente, com transparência, boa fé, tudo vai dar certo, né? É isso mesmo, é um mercado que tem lugar para todo mundo.
Tem sim. Né? Gratidão enorme para vocês e essa vai ser a primeira de muitas, tá bom? Vai ser sim. Muito obrigada. Estou à Obrigada a disposição. vocês. E a live fica disponível, depois eu mando o vídeo para você, para quem não pôde assistir ao vivo, para a gente divulgar. Agradeço aos mediadores que estão aí, Mercedes, Ana, Meire, passa todos os nomes rapidamente, mas eu agradeço todos, o carinho, a participação, né? E a gente fica aberto para responder também. Manda para a gente no particular que eu transmito para as meninas e a gente responde com o maior cuidado e dedicação, tudo que vocês quiserem, tá bom? Obrigada e até, Lu. Até.